Por que algumas pessoas são tão empolgadas no começo de uma atividade, mas depois, com o passar do tempo, acabam relaxando e até mesmo deixando de fazer algumas coisas? Por que algumas pessoas caem no piloto automático e permitem que erros aconteçam na sua vida e prejudiquem a sua carreira? É sobre isso que eu quero comentar com você. Em primeiro lugar, precisamos entender que para condicionar um comportamento nós precisamos de conexões de emoções positivas. Às vezes o condicionamento é fixado por uma emoção negativa, porém, com o passar do tempo é provável que isso seja deturpado ou até esquecido. Vou te dar um exemplo. Você chega numa empresa e diz para um funcionário: olha, você tem que repetir exatamente assim sob pena de colocar todo mundo em risco. No começo, essa pessoa vai repetir com medo de sofrer alguma represália, de prejudicar alguém, mas com o passar do tempo, vai acabar relaxando, vai acabar deixando de lado e, finalmente, vai acabar cometendo um erro que pode ser fatal para todo mundo. Por quê? Porque aquele condicionamento não validava na mente dele algo positivo, mas, ao contrário, apenas emoções negativas. A grande sacada é você, cada vez que criar um condicionamento, ter o seu sistema de recompensa cerebral justificando e validando o que você está fazendo. Parabéns para você mesmo, é você validar e elevar a sua autoestima e, consequentemente, permitir que o condicionamento não caia no chamado piloto automático. Aliás, o piloto automático acontece justamente quando a gente acha que já está performando tão bem, mas tão bem, que não precisa mais pensar no que está fazendo. Essa é a grande estratégia que você tem que implantar na sua vida. Faça o tempo inteiro uma checagem das suas ações para evitar que a sua grande performance caia no piloto automático. Caia naquele movimento em que você já faz as coisas sem pensar. Sabe por quê? Porque quando você está no piloto automático, você está muito próximo de cometer pequenos erros até se transformar em grandes erros ou então meramente perder a qualidade do que você faz. Isso é muito comum no atendimento ao cliente, no atendimento aos colegas e isso pode custar muito caro para a sua carreira. Por isso eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: pense em como você deve agir, depois haja como você pensou e terceiro, identifique se aquilo que você fez realmente produziu o resultado esperado. Te explico isso de uma maneira simples. Tem gente que pensa muito antes de agir, mas se sabota e vai lá e age de uma maneira diferente, como aquela pessoa que combinou de não falar um tema na reunião e é o primeiro a puxar aquele assunto na reunião. Depois, age exatamente como pensou, mas verifique se aquele resultado que você esperava efetivamente aconteceu. Às vezes pensar e agir como pensou não basta, porque a maneira pela qual você agiu provocou um resultado diferente do que você esperava e é necessário você corrigir, você ajustar para evitar que um outro grande problema aconteça. E por fim, sabe aquela situação em que a equipe vai perdendo a velocidade porque tem gente muito lenta e ao mesmo tempo tem gente que é precipitada em uma velocidade muito forte? Bem, nesse caso entenda comigo o seguinte: a lentidão está diretamente ligada à insegurança. É a pessoa que acha que tem que pensar demais para poder agir e às vezes gasta o tempo que não tem. De outro lado, tem o precipitado, que tem excesso de confiança e às vezes deixa de utilizar o tempo para pensar para querer fazer as coisas de qualquer maneira. O melhor é a gente buscar o meio termo. É você, profissional, utilizar todo o tempo que tem. No caso do inseguro, ele aproveita o tempo, mas não passa desse limite. E no caso do precipitado, ele utiliza o tempo quando tem à sua disposição, porém, depois que tomou a decisão, agir como se não tivesse mais tempo para impregnar velocidade na sua busca por objetivos. Pense nisso e tenha uma excelente semana!